Boa noite, queridos. É um prazer recebê-los em mais uma edição de Tantra Histórias. Você tem vontade de conhecer o que é o Tantra? Então, fica com a gente, porque hoje nós temos a alegria de contar com a presença da Sandra Anak, uma referência no estudo e na prática do Tantra. Sandra, pede para entrar, por favor, que daí eu te aceito. A Sandra é uma referência, como eu estava dizendo, no, no estudo, na prática, na facilitação do Tantra. E então, Sandra, obrigada por se juntar a. Eu aceitei, vou ver. Vamos ver se a gente consegue, né? Aí, conseguimos! Bem-vinda, meu amor, seja super bem-vinda. Obrigada Que pelo felicidade ter convite, você muito aqui. feliz. Eu estou muito Tem que feliz aproveitar um pouquinho também. aqui. Obrigada por ter aceito o convite para a gente estar iniciando esse terceiro ciclo de lives sobre Tantra Histórias, né? Sandra, para a gente iniciar, você podia me contar como foi seu primeiro contato com o Tantra e o que Meu, inicialmente atraiu você nessa prática, assim? eu comecei pelo pompoarismo, na realidade, né? E o pompoarismo, eu tive uma percepção, uma energia diferente, que eu não tinha sentido percorrer pelo meu corpo, de uma forma diferente. Às vezes eu achava que ela estava fazendo uma limpeza em mim, às vezes eu achava que estava recebendo uma vibração. E dentro das aulas de pompoarismo, ela falou, não mexo com isso, né? A gente não trabalha com isso. Mudei de professora, tal, e aí fui pesquisar na internet mesmo. Uhum. E pesquisando na internet, eu encontrei um monte de coisa sobre Tantra. Então, desde que eu iniciei assim a busca pelo Tantra, até eu passar pela primeira sessão, foram 6 meses assim, ali namorando a ideia e procurando quem eu ia achar, porque eu li tanta coisa a respeito do Tantra que me deixou assustada. Mas eu acho Uhum. assim que meu contato com o Tantra, ele deve ter chegado há um tempo atrás, né? E aí, tipo, eu estava numa fase bem ruim da minha vida, em termos profissionais, assim, é uma fase de demissão, e eu trabalhava em recursos humanos e também na parte de direito trabalhista, então estava pesado para mim. E Uhum. estava com um relacionamento que não estava legal também, e isso daí já 2 anos antes de eu fazer o curso de pompoarismo. E eu me lembro que eu sonhava muitas vezes comigo, eu aplicando a massagem em uma mulher. E tinha toque genital. E me remetia muito a filme pornô, porque para mim eu nunca tinha pesquisado nada a respeito. Eu falei, que coisa é essa, né, que está vindo nos meus sonhos? E quando eu estava terminando o relacionamento, que aí já foi uns meses antes de eu começar a aula de pompoarismo, eu comecei a sonhar com uma pessoa aplicando a massagem em mim. E essa Uhum. pessoa estava vestida de preto e ela não tinha rosto. E ela aplicava massagem em mim. E eu sonhava praticamente todos os dias com essa pessoa aplicando a massagem em mim. Que Então, interessante. assim, eu acho que esse chamadinho ele veio antes. Mas eu só fui entrar em contato com o Tantra 6 meses depois que eu achei na internet. Entendi. E como é que você descreveria o Tantra para alguém que está ouvindo falar sobre isso pela primeira vez? O Tantra é um caminho de autodescoberta fantástico, desafiador, que vai te trazer muitas coisas maravilhosas pelo caminho, entre o potencial do seu corpo, seu potencial, né? Novas pessoas começam a aparecer na sua vida que não tem nada a ver com a vibe das pessoas que estavam antes no seu caminhar, mas é um processo de autodescoberta que vai te impondo desafios sem você nem perceber. E de repente muda tudo numa fração de segundos. Então, assim, de todos os caminhos que eu fui procurar de autoconhecimento, o Tantra é aquele que me leva lá para os vales ali, sem que eu
esteja percebendo, sabe? Ele vai nos becos ali, sem que eu tenha percebendo. Esteja percebendo isso daí. Mas é tão fantástico, porque é tanta descoberta maravilhosa que tem pelo caminho que a gente não quer parar. É isso que eu ia falar. Você pode, assim, falar sobre uma experiência, assim, transformadora que você vivenciou ou até que você facilitou através do Tantra? Ai, são tantas, porque eu falo São assim tantas que histórias. são tantas histórias, porque assim, eu digo assim, eu vou falar dos retiros, porque a gente tem uma outra percepção, porque quando a gente está ali dentro dos nossos processos, participando dos grupos, é uma coisa, e a gente tem muita limpeza para a gente fazer, às vezes é muito doloroso, né? Aí chega a fase que você não quer mais sentir dor, que você não quer mais ficar apegando naquilo lá que já foi, e você veja que tem que colocar uma pedra em cima e encerrar aquele ciclo, e que já está resolvido, não tem por que mais continuar ali. E aí tem a descoberta do corpo, e aí é uma fase. A outra fase é quando a gente começa a estar do outro lado. Seja na assistência, seja quando a gente está facilitando, é tanta coisa que a gente passa a entender como se fosse aquele contato com o divino, que faz muito sentido que a gente lê, né? Porque quando a gente lê, é algo que a gente só está lendo, mas a gente não experienciou. Mas quando a gente está experienciando, é tão divino aquilo de a gente sentir esse Deus e ali sentir esses arquétipos no seu corpo e te transformando e te mostrando que você tem todos esses instrumentos em você. Que é muito fantástico a cada vez que você tem a possibilidade de fazer isso. E se eu tivesse possibilidade de fazer o retiro todos os dias e ficar ali todos os dias imersa, eu acho que eu ia abrir meu coração e ia querer. E é uma coisa que jamais eu teria ideia tempos atrás. Mas é muito fantástico. Então, assim, cada retiro, ele traz um conjunto de coisas que me transformam, né? Então, já teve retiros que me transformam no aspecto de eu nunca me enxergar uma pessoa preconceituosa no dia a dia. Eu sei que eu não sou preconceituosa. E depois do retiro, a gente entra naquele processinho, né, de pós-retiro. Eu me vi preconceituosa nas minhas falas, aqueles preconceitos estruturais, né? E percebi também uma limpeza nesse tipo, te mostrando o que mais precisa ser limpo, sabe? Mas é uma limpeza muito natural e de uma forma muito respeitosa, e você só precisa aceitar. E essas são grandes transformações, assim, que eu percebo em mim, né? Principalmente essas daí que me mostram alguma coisa que eu acho que está tudo bem, né? Que eu nem percebi que eu tenho, e que são coisas que a gente vai acertando, né? E se não acertar, isso mais para frente vai ser um problema, né? E essas são as grandes transformações, assim. Ai, que delícia. Tem um monte de gente entrando aqui. Você falou que tem... A Shidananda falou que tem duas superpotências aqui. Ai, maravilhosa. Assim, você me disse assim que quando você começou a olhar, né? E é uma coisa que eu também, quando eu falo para as pessoas, eu trabalho com Tantra, daí as pessoas vão para a internet, vão pesquisar, e elas encontram um monte de coisa que não é Tantra, né? Que, na realidade, existe um grande equívoco hoje do que é o Tantra realmente, porque tem o que é o Tantra, o que é a massagem tântrica. Então, quais são os maiores mitos ou equívocos sobre o Tantra que você gostaria de esclarecer? Ai, o maior de todas. Pelo amor de Deus, você está fazendo umas perguntas difíceis. Acho que o maior de todos é que Tantra não tem nada a ver com o sexo, aquela venda do bom sexo. Não tem nada a ver com isso. Ao mesmo tempo, isso pode fazer parte do caminho de a gente pegar e não se identificar com isso, e a gente enxergar a potência que a gente é. Mas não é isso. Tantra não é isso. E é uma coisa que se vende muito. O Tantra também atrela aqueles orgasmos poderosos, e o Tantra vai além disso, vai muito além disso, vai até vai para a supraconsciência, até a descoberta de que essa potência é toda em você e ela é fonte de nutrição para o seu ser. E isso tudo pode ser ali
reaproveitado, aproveitado continuamente um processo de criação, porque você precisa, pro bem do seu corpo, né, da sua alma, para sua saúde. Então vai muito além disso. O Tantra Assim, não tem Pode o falar. Tantra pode ajudar, né, a gente a lidar com os traumas, com os nossos bloqueios emocionais. E como é que então, assim, para quem nunca viu, como é que a gente pode dizer assim, como é que o Tantra pode me ajudar a lidar com um trauma meu da infância que eu tive, que eu passei por sei lá, eu fui adotado, eu fui rejeitado. O que o Tantra faz para que eu possa olhar e fazer essa cura em mim? Eu acho que o conceito melhor, assim, que eu posso passar do Tantra é que o Tantra, ele não vai cicatrizar aquela ferida e falar que ela não existe. Ele vai te apresentar novas perspectivas, né? Você vai olhar para aquela ferida de outros pontos da montanha, né? Então você está lá em cima da montanha, você vai ter uma nova visão sobre cada ferida sua. E lá de cima daquela montanha, você também pode enxergar vida, né? Além aquele turbilhão de coisas ali, daqueles buracos formados, daquelas feridas formadas. Ele te resgata e te mostra do alto para você enxergar ali as suas feridas, né? Então, às vezes, numa sessão, a pessoa acessa coisas graves, estupro, Eu abuso, e às acessei vezes ela não. abuso. E às vezes ela até não tem noção, ou às vezes ela tem uma noção que é um abuso e chega à conclusão que é um estupro. E aquilo machuca, né? E aquilo machuca. Mas naquela sessão também, ela sente que tem vida lá. Ela sente que ela pode sentir o orgasmo, além disso, ela sente que tem além do orgasmo a potência chamando ela para um despertar. Ela sente um turbilhão de sensações que ela vai ter que colocar a casa em ordem, ir para uma sessão de psicoterapia depois, mas ela vai conseguindo enxergar que tem vida além daquele trauma. Sim. Né? E assim, eu posso dizer isso por mim, que, por exemplo, quando eu cheguei no Tantra aos 50 anos, ganhando de presente, eu tinha colocado uma prótese no quadril, eu estava trabalhando aquela coisa de eu ser uma PCD, que eu achava que eu não podia nada, e de repente, para aquela pessoa que nunca dançou, estava eu dançando, estava eu respirando de uma maneira e brilhando, porque você aprende a conduzir a energia sexual, a Kundalini, sei lá, o Chi, e cada um dá um nome, né, Sandra? Dependendo da... e você se torna muito mais vivo, você olha para você e você começa a descobrir autorresponsabilidade, autoamor, você se coloca em primeiro lugar, né? Ô, Sandra, eu sei que existem várias escolas de Tantra, né? E você tem trabalhado muito com o Tantra da Caxemira, né? Que é uma abordagem única de massagem tântrica, que é a massagem tântrica da Caxemira. Porque se a gente for pensar mesmo, não existe massagem tântrica nos livros antigos do Tantra. Isso é uma adaptação. Massagem tântrica é uma construção. É uma construção, né? É uma coisa assim que é nova, é uma construção que foi uma mistura do Tantra com terapias corporais, que daí surgiu a massagem tântrica. E a massagem do Tantra da Caxemira, né? O que essa massagem tem de especial que ela pode auxiliar no caminho do autoconhecimento e do desenvolvimento espiritual dos praticantes? Porque daí eu sei que você acessa um outro, vamos dizer assim, um outro nível, né? Você vai trabalhar ali com, né? Com outro nível, não só o orgasmo. Você é muito mais... deixa você explicar. Eu não sei o que é, porque eu nunca experimentei. Mas eu já ouvi várias pessoas que fizeram cursos, inclusive com Daniel Dier, que é uma das pessoas que hoje, contemporaneamente, trabalha com Tantra da Caxemira. A massagem tântrica da Caxemira é igualmente uma construção também, né? Mas ali a gente traz a
base, que é a dissolução da dualidade, né? Do aspecto dual. Então, a gente foca na base, na essência do shaivismo da Caxemira, que é o aspecto não dual de tudo. E aí entra a dissolução entre a dualidade entre masculino e o feminino, e a gente trabalha essa dança entre o masculino e feminino, entre aquele que conduz, ou aquele que eu prefiro, aquele que aplica e aquele que recebe, ou aquele doador e aquele receptor, e aonde as duas pessoas, elas entram em um profundo estado meditativo. E ali a gente percorre alguns caminhos, né? Então a gente usa muitos mantras, todos os instrumentos que a gente pode dentro do Tantra. A gente usa muitos asanas do yoga, as posturas corporais mesmo do yoga, dentro da prática da massagem, né? O toque 5 elementos, ele entra também, mas a gente trabalha com um grupo de práticas que vão abrir a nossa intuição e nos preparar para entrar nesse profundo estado meditativo, para essa dissolução da dualidade. Quando começou a vir a massagem tântrica da Caxemira, ela começou a vir em uma das edições do Retiro do Tantra de Tara. E eu falo que, assim, muita coisa para mim vem através do sonho. E vinha, assim, muito forte. Eu sou meio abestada para sonho, para interpretar, que é uma coisa. Mas vinha umas placas, né? Não dual. Chegou a vir uma placa Advaita Vedanta, que era para reforçar o aspecto não dual, que era para eu passar desde o começo. E aí foi chegando o conjunto de práticas que ia guiar as pessoas nesse processo. E por ali a gente junta todos os instrumentos que a gente tem de visualização, dos yantras e todos os instrumentos para entregar esse grupo e para todos serem conduzidos nessa dissolução da dualidade, né? Do aspecto de eu e Deus. Agora sim, você falou que você, né, faz essa vivência que é o Tantra de Tara. Daí, assim, uma coisa assim, qual é a conexão entre essas... Porque, assim, o Tantra de Tara... Ele tem assim a base no budismo tibetano, ou eu tô errada? Tá certa. Tem a base no tá budismo certa. tibetano e o Tantra da Caxemira, a gente está falando de shivaísmo, não é isso? Shivaísmo da Caxemira, Ambos, pelo que eu entendo, eles abordam a espiritualidade de uma maneira não dual, né? Então, que daí é o objetivo, que nem você falou, da união, da não separação, né, entre o indivíduo e o divino, entre o masculino e o feminino, porque nós somos masculino e feminino, a gente tem essas duas energias, né? Quais são as conexões a mais que você vê entre essas duas práticas? Porque eu sei que dentro do Tantra de Tara, e você vai ter um evento agora, né? Agora em novembro. Em novembro, você faz a propaganda. Qual é a conexão que você, com essas visualizações que apareceram, que são imagens, né, do teu inconsciente, que é da tua criatividade, vem à tona, que vem à tona e vem conversando. O aspecto libertador da Tara, né? Porque quando começou o Retiro Tantra de Tara, não era para ser um retiro. Na realidade, eu não sabia o que era, né? A Tara começou a aparecer para mim no finalzinho do Samadhi. E aí você vai ver, ali na cozinha tinha um altarzinho da Tara. Mas eu nunca fui de muita conversa com a Tara, eu só pegava e nunca fui devota, né? Montava o altar dela, mas eu nunca fui devota a ela. Até que a Tara começou a me chamar a atenção. E eu comecei a ficar mais devota, levava mais coisas ali para ela e ela começou a aparecer em tudo que é lugar que você imagina. Né? Ela começava a aparecer nos sonhos, ela começava a aparecer em leituras. Quando eu ia procurar alguma coisa na internet, ela aparecia. Ou alguém estava ali, me mandava algum texto da Tara também. Mas não tinha uma pretensão de ser um retiro, não tinha uma ideia. Na mesma época, eu tinha sonhos com um grupo de mulheres. Existia um grupo de mulheres e de homens, mas em ilhas separadas. Então não me fazia muito sentido o primeiro grupo, que veio um grupo misto, né? E assim, o Retiro do Tantra de Tara, ele surgiu bem na pandemia,
logo depois, quando foi liberado, em novembro, a gente vai fazer 4 anos. Então, em novembro foi a primeira edição, sem dinheiro, estava zerada. E aí apareceram as Shakts, a Cris que eu apresentei para você, foi Aham. aparecendo as Shakts, foi aparecendo o local. E a primeira edição foi um caos que você não imagina, porque aquela edição que eu só ouvi uma vozinha falando, não vai acontecer. Você está entendendo? Não vai acontecer. E eu cheguei 5 horas da tarde do primeiro dia, porque a adulta estava inteiramente interditada. Né? Então, assim, foi um caos. E aí surgiu o retiro e foi vindo as práticas. E no decorrer, e naquela época, ficou um bom tempo eu focado com foco na Tara. Aham. Só na Tara. Aí depois de algum tempo, a gente começou a deixar uma egrégora mais universalista. Já na primeira edição, veio Oxóssi, Oxum nos meus sonhos. Aham. E eu não tenho conhecimento da egrégora afro, né, do panteão africano. E para mim, aí eu fui pesquisar, etc e tal. E assim, teve uma determinada edição da Tara que eu questionei o que eu deveria fazer com essa egrégora toda que estava aparecendo. E meu questionamento que veio na meditação foi: está aparecendo tudo o que precisa aparecer. Abre as Uhum. portas para aparecer todos os arquétipos que precisar. E deixa aberto. E a gente está trabalhando o aspecto libertador, É né? isso que eu falar. Ela é aquela, né, é uma deusa da compaixão que também busca, né, a iluminação, é isso, para benefício E de todos também os busca seres. e até a última pessoa que estiver na face da Terra, ela vai lutar para essa iluminação. E ela entra no aspecto libertador, né? Eu trabalho a Tara no aspecto libertador dela. E dentro desse aspecto libertador, ela entra inclusive com as armas de Durga, ela entra inclusive com toda a egrégora que traz, né, o shaivismo da Caxemira, ela abre as portas nesse aspecto libertador, ao mesmo tempo que ela abre as portas para todos os arquétipos, às vezes ela te puxa para o solo e fala, todos eles são você. É aquilo que você também se nega É, a enxergar que você também tem. quando a gente fala em arquétipo, né, Sandra, o arquétipo é uma construção que está, né, no inconsciente coletivo. Então, assim, quando a gente fala de arquétipo, é como se tivesse algumas roupas dentro né, vamos pensar assim, eu tenho um guarda-roupa, não é que eu vou acionar o arquétipo já está em mim, porque Já veio no está. consciente coletivo. Então, eu posso pegar lá, né? E eu que trabalhei com marketing, então eu vejo muito significado você acionar o arquétipo para uma marca, como por exemplo a Harley Davidson, que é a aventura. Então, cada marca trabalha isso, mas o ser humano ele já vem com esses arquétipos, porque dentro do inconsciente coletivo, ele foi trabalhado para ser um guerreiro, para ser uma coisa. Então, assim, às vezes, quando eu trabalho com mulheres, eu vejo muito isso. Eu não vou acionar um arquétipo, porque já está nela. Ela só tem que compreender que esse arquétipo, ele tem o lado, todo arquétipo, ou toda figura arquetípica, né? Ela tem o lado luz e o lado sombra, Sombra. que é o que a gente está falando da não dualidade, que está dentro dele. Mas eu tenho vários arquétipos. Então, tem hora que eu tenho um arquétipo mãe, que é o que todo mundo, né? Porque a mãe é aquela coisa bonitinha. Não, gente. Mãe tem raiva. Mãe não é só o que a gente... Que é Mãe propaganda, é né? Que os a marqueteiros Kali colocam. também. Mãe é a Kali também, né? Que sai cortando a sua cabeça se não fizer as coisas certas. Né? Então, é muito importante a gente falar isso, porque vem os arquétipos, e daí a gente olha para esses arquétipos e fala, ok, eu tenho isso. Então, como é que eu posso trazer agora a minha sombra para a luz, né? E daí você vai trabalhar, e você vai ter o que a gente chama, né, nos retiros, que às vezes você vai ter uma catarse, vai pegar lá, vai vir, vai cortar tudo, vai te trazer uma... Porque o que acontece? A gente tem máscaras, né? E na hora que Muitas. e daí, na hora que eu tenho a máscara da boazinha, né? Da filha boazinha, É. da fodona, ou do E fodão, também, às ou vezes, do cara. a gente não entrou em contato com
tudo, não foi até o limite para entrar em contato com toda a sombra que ela pode nos oferecer, entende? Porque às vezes no Tantra eu percebo muito de o Tantra me desafiar a ir no limite, para deixar vir essa sombra feia do jeito que ela é, do jeito que ela precisa ser, e eu visualizar e eu integrar essa sombra, porque eu preciso dela também, né? Eu preciso dela integrada. Gente, se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, né? Porque a gente está aqui batendo papo, mas assim, o que é basicamente, né, uma vivência ou um retiro como o Tantra de Tara? Que nem você falou, envolve práticas de meditação, mantras, né? Rituais, provavelmente você faz algum ritual ali, que seja uma puja, também, né? As visualizações de olhar os yantras, né? O que é yantra? São figuras, tá, gente? Figuras geométricas ali que pode simbolizar os deuses, tem várias simbologias, o simbolizar os chakras, né? São as figuras que a gente olha e visualiza. Essas práticas, né? A gente coloca essas práticas, né, Sandra, para ajudar os participantes a se conectar, né, com as qualidades. As práticas, elas guiam a gente para um estado, eu não diria, é um estado onde a sua mente está tranquila e a gente vai exercitando a nossa capacidade de observar, né? A gente vai aguçando o nosso observador interno. E nesse espaço desse observador interno é muito tranquilizante, mesmo que a gente esteja em um caos externo, porque a gente não está livre do caos, não quer dizer que a gente está vivendo uma vida tântrica que a gente está livre do caos externo, mais ainda, né? Só que nos mantém são toda vez que a gente remete aquelas práticas de respiração, os mantras, né? Ou a movimentação lenta que vai mexendo com o nosso sistema nervoso, vai trazendo calmaria para ele. A gente vai saindo desse caos externo e entrando no espaço por dentro. E nesse espaço por dentro, a gente é sugado ali, e mesmo que seja por alguns segundos no começo, a gente percebe que há tranquilidade em meio ao caos. E esse é o suficiente, é a faísca suficiente para a gente começar a aguçar esse observador, né? E também, e assim, fisiologicamente, quando a gente medita em algum grau de profundidade, a gente também tem a liberação de DMT no nosso organismo, né? E causa um processo de expansão consciencial. Para também. aí, Sandra, DMT, traduz pra gente, que a gente não sabe o que é isso. DMT é o que é liberado, por exemplo, quando a gente faz o uso da ayahuasca, por exemplo, né? Do líquido da ayahuasca. E ali a gente tem muita visualização, e a um grau acelerado, e às vezes quando a gente faz uma meditação profunda, e às vezes está todo mundo integrado com as mesmas visualizações, né? De tão conectado que o grupo está, porque a gente está liberando no nosso organismo esse DMT que é um hormônio, né? Que a gente vai trabalhando com a parte hormonal e libera, né? Esse DMT no nosso organismo, e que faz a gente ter quase visualizações, dependendo do grau da profundidade da meditação, como se fosse tal qual uma ayahuasca. É um processo de consciência igual da ayahuasca às vezes. Assim, quando você começou a pensar no Tantra da Caxemira, na massagem tântrica da Caxemira, quem te influenciou? Por exemplo, eu sei que o Daniel Odier é um dos, né, vamos dizer assim, dos papas da... Mas a gente tem lá no século X, Abhinavagura, não consigo falar esse nome, né? Que ele tem o Tantra Louca, é isso, Tantra né? Louca, sim. Na realidade, a gente vai buscar todos eles, né? Porque a gente precisava de referências, eu precisava de referências. E na realidade, há um tempo atrás, quando comecei no Tantra, eu recebi uma massagem que era muito semelhante a essa que a gente trabalha na massagem tântrica da Caxemira. A Jéssica. Oi, amor. Saudade de você. Quase fui no Mercado das Bruxas lá que teve. E aí, eu recebi
recebi a massagem, e aí eu recebi só uma vez a massagem dessa pessoa, e depois não consegui mais receber a massagem dela, e era essa massagem, e aonde não teve toque genital, porque a massagem tântrica da Caxemira não tem toque genital, a gente coloca o toque genital para viés terapêutico, porque a gente ainda tem aquele olhar terapêutico que a gente quer solucionar questões, ter instrumentos para solucionar questões que a pessoa possa levar, né? Mas não tem a massagem tântrica da Caxemira, o toque genital, e foi um processo consciencial tão grande quando eu recebi essa massagem, né? Caiu tantas fichas em mim, e eu me encontrei tanto, porque era naquela fase que eu estava fazendo os cursos do Gilson, e era tão doloroso para mim receber a massagem, né? E mesmo quando eu passava em sessão, tinha um rompimento, porque tinha a minha vida profissional que não estava condizendo com aquilo que eu queria fazer, entende? Então, assim, eu estava trabalhando em um local que me exigia ser engessada, sem coração, né? E quando eu ia para a sessão, eu não conseguia me entregar para a sessão, sabe? Porque eu sentia esse engessamento em mim. Então, mesma coisa, eu passava a semana inteira estressada e ia para o curso do Gilson. Não tem um negocinho, interruptorzinho que liga e desliga, né? E aí, nesse momento, nessa massagem, eu me desliguei. Mesmo com esse caos. Então estava tudo integrado, estava tudo bem, né? E aí eu não consegui dar sequência, porque eu nunca mais consegui receber a massagem da pessoa. Mas enfim, a grande maravilha é essa, porque assim, a massagem tântrica da Caxemira, você não fica em um ponto específico. Você passa pela sua jornada de vida, né? Você percorre ela em flashes, né? E você não fica em lugar nenhum, você percorre por emoções, sensações, sem estacionar em lugar nenhum, né? E para mim aquilo lá foi muito libertador, porque vinha de uma fase que existe luz, não só caos, né? Essa coisa toda. Assim, pelo que eu já li, né? Essa massagem, ela tem uma coisa muito especial que auxilia no caminho do autoconhecimento, que é o encontro assim com o divino, né? Se você que talvez isso que você teve, esse desligamento, foi você realmente, né, sair do teu e encontrar o divino, encontrar a calma que você queria, a paz. E como é que foi o dia após essa massagem? O que aconteceu? Eu não lembro como que foi o dia após, mas eu fiquei muito tempo bem, né? Eu fiquei por um bom tempo bem, e mudou alguma coisa dentro de mim, né? Eu consegui chegar nessa tranquilidade em meio ao caos, né? Então, assim, foi mudando, ela foi uma chave importante que mudou coisas, um essencial na minha vida, né? E passou a ver aquilo que não era importante também, né? Aí vai chegando a fase de desafios, né? Que aí vai ser o rompimento daquilo que você não precisa mais. E os rompimentos são difíceis. Oi, Alan! Obrigada, amor! Beijo da Dinda! Beijo! Saudades, apareça. E aí, o que acontece? Aí vem a fase dos desafios, onde você vai desatrelando daquilo que não é importante na sua vida, né? Mas na nossa vida real, que a gente acha, tinha uma importância, era uma remuneração, era dinheiro, né? E aí, assim, são coisas desafiadoras que a gente vai se desatrelando e mandando embora. O Elmo tá com saudade de você. Oi, Elmo, tudo bem? Sandra, você está organizando, né, uma vivência, um retiro, que é chamado Tantra de Tara, que a gente já falou sobre Tara, já falou sobre Você não quer explicar o que é esse retiro? Como é que... O que as pessoas vão vivenciar lá? Ou o que você vai entregar? Porque o que vai vivenciar é de cada um, né? Então, assim, o que você está planejando? Que dia que vai ser? Como é que as pessoas podem fazer para se inscrever? Porque a gente está falando, daqui a pouco vai dar 1 hora. Nossa, que rápido! Então, o retiro, ele... São 4 São dias. 21h51, mas... Tá. Tem uns minutinhos ainda.
Bom, o retiro vai acontecer agora em novembro, vai ser o 4º ano do Retiro Tantra eu não sei qual é a edição que é, mas é o 4º ano da edição Tantra e são 4 dias imersos, onde todo mundo come, se alimenta no local. Ali a gente tem muitas práticas meditativas, práticas do Tantra Yoga, a gente traz o yoga forte também dentro do retiro. Práticas da Kundalini Yoga, a gente traz toque 5 elementos, a gente traz o curso completo da massagem tântrica da Caxemira dentro do retiro. Tem edição que a gente também traz a êxtase total e tem edição que a gente não traz a êxtase total. E todo o conjunto depende do campo. Eu costumo falar que é o que me é autorizado, entendeu? Porque, oi, Vê, amor. Super recomenda. Maravilhosa. E aí, o que acontece? Nesse retiro, a gente vive uma experiência de comunidade mesmo. É isso que eu ia dizer. Eu, no ano passado, em novembro, eu passei uns dias lá na Humani University. E como é que é diferente, né? Porque a gente sempre vai para um retiro e a gente acha que a gente está no hotel. E lá não, você está pagando, mas ao mesmo tempo você é chamado para meditar no trabalho. E eu sei que você também convida as pessoas para terapia, né? Terapia, você entendeu, né? Lavar terapia, cozinhar. Não, e assim, na realidade a gente tem... Foi uma coisa que foi começando aos poucos, tá? Porque a única coisa que eu sentia é que a alimentação tinha que ser preparada por nós que estamos lá na facilitação, tá? E o Tantra Ditara é um retiro que tem homens participando da produção, organização, mas é um retiro que tem força Shakti, porque todo mundo que se juntou lá comigo, na época do finalzinho do Samadhi, foram Shaktis que se juntaram e fizeram acontecer cada uma das edições. Gente, Shaktis são mulheres, tá? É verdade, porque a gente fala assim, passa despercebido. E aí são homens. Sim. E esse retiro, todas as meditações, não tem um grupo fixo de meditações. Toda edição são edições diferentes, com práticas totalmente diferentes e tem sempre algum foco. Hoje em dia eu percebo que tem algum foco de algum trabalho específico no retiro. Aí, umas 2, 3 edições atrás, uma das participantes, ela pegou e falou assim, a tal edição foi a edição da limpeza. Essa daqui é a edição do amor. A próxima edição é do qual? Mas assim, não vem assim para mim, sabe? As práticas, elas vão se juntando aos pouquinhos para mim. E às vezes vem muita coisa em sonho da prática e às vezes eu questiono o meu sonho, a minha sanidade, nos sonhos que vêm, porque o Alan tá aí, ele sabe que já teve retiro que teve prática de meditação, um ritual que foi terrível, a gente teve que organizar no papel, porque vem muito detalhado às vezes. Então, assim, é sempre uma surpresa para todos nós. Mas ali a experiência é de uma vida em comunidade mesmo, né? E agora é de todo mundo colocar a mão na massa mesmo. E existem grandes presentes ali. De a gente perceber um ajudando o outro para fazer alguma coisa, ajudando o retiro, né, como um todo. E essa união que vai se formando, né? Então, toda edição, assim, tem presente. Que é como se fosse, né, o que eu vivenciei lá, estando, é que não tinha uma pessoa mais importante que a outra, todos éramos super iguais. Então, a gente tinha dia que lavava banheiro, tinha dia que varria o chão, então tinha dia que você vai para a cozinha, para a horta, e você cria mesmo esse senso de comunidade, porque o trabalho é importante. Esse trabalho que muitas vezes a gente não quer fazer na nossa casa, mas ele te traz a humildade, que, né, todos somos iguais. Todos somos iguais em todos os aspectos, porque ali quem está facilitando, auxiliando e quem está participando, a gente está trocando o tempo todo.
A gente está aprendendo um com o outro o tempo todo. E está se curando, né? Também. Porque está se curando também. Também. É o que a gente precisa, né? Então, porque assim, o tempo todo a gente está vendo nossos próprios reflexos, não é porque a gente está na facilitação que a gente iluminou. Né? Então, o tempo todo a gente está vendo no outro também os nossos reflexos, o que a gente precisa enxergar. Então, assim, a gente está compartilhando o tempo todo, né? Somos espelhos, e também, a gente aprende isso, né, no Tantra. A gente aprende. É e a gente aprende ali respeitar um pouco mais a natureza. E ao outro tempo, né? O que eu percebi no Tantra de Tara é que há uma intenção mesmo de nos guiar para um fora do tempo. Né? Sabe aquele tempo cronometrado do relógio? Sim. O Tantra de Tara, ele vai ter muito uma pegada de tirar a gente desse tempo do reloginho. Porque né? na realidade ele é um Tantra não dual, né? Você pega. E daí, qual é o tempo? Né? Então, qual é o minuto mais importante? Então, o que está dentro, é o que está fora. Se você pegar as leis herméticas, elas estão aí. E elas são tantas. E se você for ver, Érica, a piração, porque tipo, no último Tantra de Tara, veio para mim uma série de asanas de animais. Eu falei, onde que eu enfio isso? E aí eu descartava e vinha de novo. Eu falei, onde que eu vou colocar isso? E aí, beleza, no último dia chegou, eu falei assim, chegou ali que era para fazer uma competição. Eu falei, cara, o que tem a ver uma competição? Se eu estou trabalhando a não dualidade o tempo todo, como que eu vou fazer uma competição no último dia? Né? E aí a gente começou com uma competição, formando 2 grupos, e é o caos instalado. Aquilo que estava todo mundo zen, virou o caos instalado ali, né? Um querendo passar por cima do outro, e no grupo a gente tinha uma pessoa com deficiência visual e uma pessoa com deficiência também. E motora, né? E aí a gente ficou naquilo lá de que a gente vai colocar, que não vai colocar, e assim, para mim não fazia sentido nenhum. E aí, o legal foi, quando começaram a competição, era um querendo passar por cima do outro, entendeu? Eles não estavam ouvindo a minha voz, porque a minha ideia era fazer devagarzinho, né? Não era isso que era importante. Eu estava falando, são outros pontos que a gente vai pegar. Quem faz o asana mais perfeito, quem imita o animal melhor. E aí, ninguém me ouvia. Tamanho caos instalado. E aí, o rapaz que tinha deficiência visual, ele saiu fazendo um show. Muito bem, assim, ele fez um asana perfeito. E todo mundo parou. Naquela hora, todo mundo parou. Virou a chavinha e falou, vamos fazer um acordo? E aí fez muito sentido a prática que veio depois, que foi de todo mundo ajudar a preparar a comida, a alimentação que foi crudívora, né? Tudo veio com muito propósito para aquilo que ia ser trabalhado, mostrando qual é o caos que a gente vive aqui fora. Olha como a gente passa por cima dos outros. Olha como que a gente não se respeita. Olha como a gente não ouve, né? E foi tão bonito. Então, assim, isso daí são as grandes transformações, porque, assim, são coisas que a gente só deixa acontecer, e aí a gente tenta não controlar, porque sempre é melhor do que se a gente tivesse controlado. Sempre o presente vem melhor, sabe, demonstrado do que se a gente tivesse controlado e feito exatamente do jeito que a gente quer, né? O Alan disse assim que nos seus grupos sempre são as experiências espirituais mais fortes que ele tem. Gratidão, Alan. Gratidão. Gente, para quem você é um lindo. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, envie aqui, que daqui a pouquinho a gente vai estar terminando. E antes disso, então, Sandra, tem algum conselho ou uma técnica simples, assim, que você poderia compartilhar conosco? Duas técnicas. As pessoas possam começar a praticar em casa para se conectar com essa energia do Tantra, que é uma energia tão amorosa. O que você pode sugerir aqui para o pessoal? Respiração consciente é importantíssima. Você ter consciência da sua respiração mesmo, de você inspirar e puxar o ar, né? E no estado seguinte,
e do esvaziamento também, né? E no estágio seguinte, a gente começar a fazer retenções de ar, né? Então, inspira, retém e solta bem devagarzinho o ar. Ele pode fazer um barulhinho, né? Pode. Pode fazer o barulhinho, às vezes a gente faz um sopro mesmo, e às vezes a gente sente tanto expandir aqui o nosso centro do peito quando a gente está fazendo, e tanta vibração que a gente sente a necessidade de quase fazer um assovio mesmo. E é aquilo lá que está sobrando no nosso corpo que a gente vai mandando. Toda a prática de retenção de ar, a gente tem o potencial de despertar essa nossa energia, né? E a gente vai começando a ter a percepção de que existe uma energia poderosa percorrendo pelo nosso corpo, principalmente quando a gente expira bem devagarzinho, todo o ar até o final, porque a gente sempre retém um pouquinho de ar, né? A gente tem medo de soltar todo o ar, então a gente retém um pouquinho. Solta todo o ar até as costelas entrarem lá para as costas e experimenta receber essa vibraçãozinha. Você vai receber uma vibraçãozinha aí no seu corpo e vai vendo a vibração que você recebe nas mãos, nas costas, a qualidade dessa vibração, que pode ser quente, fria. Aí são indicativos de se a sua energia encontrou bloqueio, se ela não encontrou bloqueio, se ela está correndo livremente, aonde que ela está trabalhando, qual chakra. A gente vai aguçando essas percepções e é tão fácil, é tão rápido. E assim, tem idade para começar no Tantra? Ai, não tem idade não, gente. Não tem idade não. O Tantra tá para todo mundo que tem o coração aberto e queira experienciar, sabe? E às vezes a gente dá aquela pisada no freio, mas mesmo assim, quem deu a pisada no freio continua. E cada um tem um tempo de assimilação dos seus processos, né? Nos retiros, né, Sandra? Principalmente se for existir toque genital, daí menores de 18 anos não podem, né? Não pode. Menor de 18 anos, se tiver toque genital, não. Mas a massagem tântrica da Caxemira, por exemplo, é uma massagem que você não precisa ter toque genital, né? Que você pode fazer com roupa, inclusive. Então, se a pessoa tem alguma questão com nudez, é uma porta ali para a gente trabalhar. Gente, e também nada é obrigatório, né, Sandra? Se você nada não é quer, obrigatório. você fica no campo, que o campo reverbera e te cura também. Exato. E também essa massagem, ela mesmo que a pessoa tenha problema de mobilidade, regiões congeladas, ela vai ter uma outra percepção dela, né? Da energia dela. Ninguém fala, mas eu sou PCD, né? Lembra da chamadinha que vocês colocaram como é que chamava? O corrimão. Não! Mas o corrimão quase caiu, né? Eu lembro. Mas teve boa intenção. Foi assim. Ai, vida. Eu lembro que falaram assim, esse corrimão tem nome. Qual é o nome? Érica. Eu falei, nossa, porque é só você que pediu esse corrimão. Eu falei, gente, mas eu tenho dificuldade para subir e descer degraus. Né? Então, sim, parte. O corrimão mas o corrimão deveria existir em qualquer escada, né? Porque ele é muito bom. Agora, assim, é uma massagem que todo mundo pode receber e todo mundo consegue fazer também. E é uma massagem que não necessariamente tem a toque genital, né? Então dá para trabalhar com pessoas de todas as idades. Tá, que nem eu, Sandra. Por exemplo, eu tenho prótese total no quadril, eu tenho dificuldade, mas a gente vai até onde a gente aguenta, né? E daí tem os assistentes. Se eu não consigo fazer tudo, eu vou ter o assistente. E não é só isso. A gente vai descobrir que o nosso corpo é tão maravilhoso. E assim, eu chego à conclusão que nada é feito nem acontece que não seja orquestrado para a gente, que a gente não tenha o potencial de superar tudo, né? E encontrar um potencial todo aqui, né? Preso em um corpo, né? Porque a gente está presa nesse corpo. Mas nós somos um potencial tão grande que acho que a gente não conhece 1/10 do nosso potencial. Né? A capacidade... O nosso cérebro também a gente usa muito pouco. Né? E usa ainda de uma maneira nociva para a gente, que é para colocar um limitador, falando que você não consegue, né? Porque no decorrer do nosso processo consciencial, a gente percebe uma conversa com a consciência falando assim, quantas vezes você
já imaginou coisas boas que possam. A gente imagina fácil tragédias, né? Faz ganchos com tragédias que pode acontecer, se preocupa, vai lá para o futuro que pode acontecer sempre com um caos armado. É. Mas quantas vezes a gente consegue visualizar coisas boas acontecendo, né? E pensando coisas boas para a gente, e imaginando que a gente não tem aquele limitador, né? Que acha. Então, o limitador vem na hora que a gente está fazendo uma postura, que a gente está aplicando a massagem, que você está recebendo a massagem, o limitador sempre está lá. Duas coisas que estão sempre lá é o ego e o limitador, Você sabe né? Que que fala eu assim, você não participo de consegue. várias coisas, né? Pô, esses tempos eu fui andar sobre brasa e foi muito interessante. Que eu falava assim, cara, eu não vou conseguir. Daí depois eu falei, cheguei lá, entrei na energia, né? De fazer aquela coisa de fazer o teu animal, tá? Cara, eu caminhei quase que 1 quilômetro em cima de brasa e não sapequei o pé, Nossa, sabe aquela coisa no final. Só que daí eu falei assim, gente, eu tô andando! Porque daí eu tirei, sabe? Eu tava em atenção saiu. plena, daí saiu um pouquinho, faltava tipo, assim, 2 passos, daí eu fritei o dedinho do pé que deu uma bolha. Mas eu já tinha andado, assim, quase os 1.000 metros e no Como a gente final eu dei uma é fritadinha. maravilhoso, né? Pois é, e assim, a gente consegue sim. Sandrinha, nossa, que delícia falar com você. A gente nunca tinha feito uma Muito live bom. juntas, né? Não, meu amor, eu fiquei muito feliz com o seu convite, viu? Fiquei muito feliz mesmo de rever você e quero muitas coisas boas para você, que você consiga espalhar muitas coisas boas com o seu trabalho, viu, meu amor? Ah, obrigada. Obrigada, obrigada. Muito gostoso aquele dia, aquele abraço, aquele choro de Ai, foi uma felicidade, de coisa. delícia. Foi muito Muito, bom. muito Ah, feliz mesmo de revê-la. Você mora aqui no meu coração. Está obrigada, sempre amiga. convidada, não só para participar, mas sempre que você quiser conduzir também alguma atividade ali no Tara, está de portas abertas também. Obrigada. Somos todas irmãs Sim. e vamos espalhar o Tantra por aí, que é uma maravilha, com todos Então, os antes da gente desafios. finalizar, eu queria pedir para você compartilhar uma mensagem final ou um pensamento inspirador com quem esteve aqui com a gente, com quem vai estar assistindo. E, cara, são tantas histórias que eu tenho certeza que a gente não falou 10% de tudo que você já viveu Não, no. no canto parece que foi uma vida a cada ano, né? É, Ai, gente, eu acho que a dica é essa: viva a sua vida como se fosse o último dia, sabe? Sem pensar no futuro, porque quando a gente pensa no futuro, a gente está vivendo lá na frente, né? E aí eu teria deixado de viver tanta coisa quando a gente pensa no futuro, ou acharia pesado o que eu estou vivendo no momento, e não é. Pensa agora e veja a beleza no que você está vivendo agora e aproveite o máximo da vida que você tem agora, com tudo que você tem, né? Agora. porque o momento é agora. Agora, do jeito que tá. E a gente vai modificando, né? Aos poucos a gente vai transformando, descartando o que não é necessário. Mas aproveita, a gente não precisa sofrer para isso, né? Aproveita ao máximo o que está sendo oferecido para você, porque tudo pode ser néctar. É, Tudo, qualquer coisa ruim é um néctar. é tudo Também. aprendizado e a gente está aqui para aprender Ah, até é o um final. com o outro, a gente está oferecendo desafios para o outro toda hora e aprendendo com o outro toda hora, né? E é um processo muito difícil, viu? Aprender as coisas com os outros e o que a gente tem de aprendizagem, mas a gente vai aprendendo. Gente, eu tô tão feliz que eu voltei depois de 2 anos de fazer uma live falando sobre Tantra. Olha isso! Eu Fazem estou muito 2 anos e hoje contente. faz realmente 2 anos que eu tinha feito com o Sananda. Hoje é aniversário do Sananda, a gente tinha feito uma live no dia do aniversário dele. E daí depois eu parei de fazer live, porque eu falei, está todo mundo cheio, com o saco cheio de live. Mas daí o pessoal tá falando, você não vai voltar a fazer live? Faz live, traz as pessoas que fazem Tantra, ou então as mulheres que trabalham com o feminino. Então eu vou voltar também com o Conexão Mulher, que eu acho que... Daí eu quero trazer a Carolzinha, que, Fez um você, que, ó, trabalho ali, né? fez um trabalho lindo. A gente está conversando essa semana, ela é uma fofa. Então eu quero trazer ela. Maravilhosa. É isso, eu queria agradecer por você ter compartilhado assim, toda a sua sabedoria, experiência aí, Eu que né, agradeço.
da Tara, da Kashmira, do Tantra não dual. Obrigada a todos que passaram por aqui, que acompanharam essa live. Saudade de todo mundo aí. Essa egrégora que a gente possa continuar explorando esse caminho do Tantra, né? Que lembrando que é uma jornada constante de descoberta, né, Sandra? E de conexão. A gente é como se fosse, eu vejo assim, como se fosse uma cebola. Eu tiro uma casquinha aqui, mas tem outra. Daí eu vou tirando, e eu vou me limpando e vou me tornando melhor. E quando eu mudo, o mundo ao redor muda e a gente começa a mudar. Né? E quando você percebe, cada vez é mais fácil, né, de a gente mudar, porque a gente estabelece uma conversa com a nossa consciência ali que vai ficando cada vez mais fina, né? Mais íntima e mais fácil da gente entender. Fica mais fácil o caminho. Querida, obrigada. Gratidão, meu amor. Assim, um retiro, que muitas pessoas estejam lá no teu campo de cura e que a gente possa se encontrar em breve, viu? Se Deus muito lindo. quiser. Obrigada por me ajudar a Lindeza. inaugurar essa nova fase. Vibrando daqui, voa. Beijo, obrigada a todo mundo. Beijo, tchau, meu amor. Beijo a todo mundo. Tchau.